Konnichiwa! Bem-vindo! Bem-vinda à Olimpíada do Japonês. Eu sou a professora Tai Suzuki. E eu sou a Lívia Tsukumo, estudante de japonês e também da equipe da 123 Japonês. Se você não fala nada de japonês, ou mesmo se já fala, mas quer melhorar, durante essa semana da Olimpíada do Japonês, você terá aulas grátis, materiais para baixar e exercícios com os quais irá aprender diversos aspectos da língua e também da cultura japonesa, para dar um salto no aprendizado do seu japonês. Falar uma nova língua conecta pessoas, conecta emoções e abre portas para todos. Se você tem o sonho de um dia estudar, trabalhar ou morar no Japão, com certeza terá mais sucesso se chegar já sabendo falar a língua, podendo se expressar e compartilhar suas ideias. Ou se você é um apaixonado por anime, mangá, cultura pop, vai ver como acompanhar essas produções sem legendas ou dublagens é muito melhor. E pela minha experiência, o mais curioso é que conforme você avança no aprendizado da língua, mais descobre e se admira pela cultura japonesa. Então, se você sempre sonhou em aprender japonês, mas ainda não pôde priorizar na sua vida pela dificuldade em compreender a língua ou a escrita, ou por não conseguir se organizar para estudar porque não tem tempo, não sabe por onde começar, ou ainda, se você já tentou estudar por outros métodos, mas acabou desanimando no meio do caminho, chegou a hora para você aprender de uma vez por todas. Ao longo da Olimpíada do Japonês, que acontece essa semana, você vai ver o quanto você já conseguiu avançar em apenas uma semana. E perceber que aprender japonês não é difícil como pode parecer. Talvez você já nos conheça bem, ou talvez não. Mas a 123 Japonês conta com a equipe de professores de japonês mais especializadas na internet. A professora Tai Suzuki é graduada, mestre, doutora e pós-doutora pela USP e no Japão. Ao longo de mais de 45 anos de dedicação ao ensino da língua japonesa e também formação de tantos professores de japonês pelo Brasil, ela é inclusive autora de diversos livros que podem ser encontrados nas livrarias. A Tai Sensei já conheceu e testou diversos métodos de ensino, se mantendo sempre atualizada e utilizando as técnicas mais avançadas do ensino de japonês. E agora, mais recentemente, nos presenteia com esse seu conhecimento através do ensino pela internet. Pois é. Quem diria que depois de tanto tempo de ensino, eu ainda me encantaria por mais esse, que é o poder da internet. Estou aprendendo. Poder chegar na casa de mais pessoas, levando um pouco do meu conhecimento para cada um de vocês, é realmente fascinante. E foi ela mesma que despertou o meu interesse em aprender japonês. Durante uma conversa informal, a Tai Sensei me contou sobre o seu trabalho e curiosidades sobre a língua e cultura japonesa. E ao final dessa conversa, eu estava completamente curiosa em saber mais sobre a língua. Eu, que nunca tinha considerado em me dedicar para aprender japonês, pois tinha outras prioridades na vida, percebi que uma luzinha se acendeu. Como descendente de japoneses, internamente eu me cobrava para aprender a língua, mas acabei priorizando outras coisas, como o aprendizado do inglês, espanhol, além da minha própria carreira. E mesmo sendo Sansei, que é a terceira geração de descendentes japoneses, eu nunca tive o costume de falar a língua em casa, e nenhum tipo de contato constante com o Nihongo. Mas depois dessa conversa com a Tai, eu me perguntei por que eu nunca tive interesse em aprender japonês? E aí, refletindo, eu percebi que, embora eu me interessasse, aprender japonês parecia ser algo extremamente difícil e que eu levaria muito tempo para aprender. Só de saber que japonês tem 4 tipos de escrita ou que existem várias formas diferentes para contar as coisas, eu já me afastava de qualquer ideia ou intenção de aprender a língua. Mas depois que entendi alguns conceitos básicos da língua, que são esses que vamos ver durante essa Olimpíada, percebi que é possível aprender japonês em 6 meses, mesmo tendo pouco tempo para estudar. Watashi wa ima Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Demo moto hanashitai desu. Dakara 123 japonês no sensei gata to benkyou shite ganbarimasu. 頑張りましょう。よくできました、リビアさん。
Eu sempre digo, aprender japonês não é difícil. Para adquirir o vocabulário, você precisa de treino e prática. Mas a estrutura da frase do japonês é extremamente simples. E é isso que vamos focar na aula de hoje com a Mitsuko Sensei e a Motoko Sensei. Sensei gata, hajimemashou ka? Tai sensei, konnichiwa. Lilia-san, konnichiwa. Hai, vamos começar nossa aula com uma introdução à língua japonesa. Você vai aprender na prática as regras básicas para esclarecer diversas dúvidas do japonês e, com isso, facilitar muito o seu aprendizado daqui para frente. Hajimemashou! Se você quer aprender japonês, acompanhe a gente nessas explicações sobre a língua japonesa. A primeira delas é a estrutura da frase. Quanto à estrutura da frase na língua japonesa, a característica principal é que o verbo aparece no fim. Por exemplo, se eu quero dizer eu comprei o livro na internet, a formação dessa frase em japonês seria eu o livro na internet comprei. Como é o verbo que vai dizer o que vai ou não fazer? É preciso esperar terminar a frase para saber se é uma afirmativa ou uma negativa, uma ordem ou um pedido, uma vontade ou uma suposição. Isso mesmo. Apenas guarde essa informação. O verbo vem sempre no final da frase. Uma outra característica é que existem várias particularidades gramaticais importantes para dar sentido à frase. São elas que vão indicar a função da palavra a que se liga e que neste curso serão apresentadas interligadas por um hífen, como mostramos na tela. Vamos a alguns exemplos. Restaurante de tabemasu. De. Essa partícula de indica o lugar onde você vai praticar a ação, neste caso de comer. Outro exemplo. Honya de kaimashita. Honya, livraria. Kaimashita, comprei. Honya de kaimashita, onde eu comprei, na livraria. Vamos aumentar essas frases? Muito bem. Restaurante de ramen o tabemashita. De é o locativo, o é o que. Você comeu o quê? Comi ramen onde? No restaurante. Repito. Restaurante de ramen o tabemashita. Da mesma forma, a outra frase. Honya de kaimashita. O que você comprou? Disho, o dicionário, que fica honya de disho o kaimashita. Deu para entender? Agora uma dica. Concentre-se em entender e aplicar a estrutura da frase, mesmo que para isso tenha que usar palavras em português. Assim, no caso de honya de disho o kaimashita, você poderia dizer, por exemplo, livraria de dicionário o kaimashita. O importante é que nesse primeiro momento você entenda, repito, a estrutura da frase e a função de cada partícula. Naturalmente, você não vai falar assim para os japoneses, que, é claro, não vão entender nada, mas entenderam a ideia, certo? Agora, tomem nota das funções de outras partículas que complementam o verbo. E é a partícula para indicar a direção, ou seja, para tal lugar. Exemplo, Nihon e ikimasu. Vou ao Japão. Kara, partícula para indicar o ponto de partida, ou seja, desde. Nihon kara kimashita. Vim do Japão, desde o Japão. Made é o ponto de chegada, ou seja, até tal lugar. Este lugar pode ser tanto no tempo quanto no espaço. Veja esse exemplo. Kuji made nemashita. Kuji, 9 horas. Kuji made nemashita. Dormi até as 9 horas. Uma outra partícula, este to, que indica companhia, fazer com alguém. Exemplo. Nihon e haha to ikimasu. Vou ao Japão com minha mãe, na companhia de minha mãe. Mais uma partícula, partícula ni, de objeto indireto, ou seja, quando faz para alguém. Exemplo, tomodachi ni hon o agemashita. Tomodachi, amigo, dei um livro
para um amigo. Dito isso, vamos passar para um ponto muito importante, que é a pronúncia. Quanto à pronúncia, não há acento tônico como no português. A diferença, quando tem, é feita pela modulação da voz em ascendente, descendente ou plana. Ou seja, quando falamos em japonês, se diz Tokyo e não Tóquio. Sushi. O correto seria sushi. Brasileiro tem a mania de acentuar a última sílaba, sushi. Sushi. Percebeu a diferença? Uma dica é você bater palmas junto com a sílaba quando estiver estudando. Por exemplo, Tokyo e não Tóquio. Sushi. Sushi. Deu para perceber? Repito. Tokyo, Tóquio. Diferente. Sushi, sushi. Uma outra característica é que todos os sons terminam em vogal, com exceção da nasal, que por sua vez tem sua particularidade, como será explicado no curso. Lívia-san, me diz algumas comidas que você gosta de comer. Onigiri, o sushi, sashimi, mikan, udon, yakizakana. Muito bem, Lívia. Vamos fazer uma coisa? Separar essas palavras em dois grupos. O primeiro, preste atenção. Onigiri, o sushi, sashimi, yakizakana. Reparou que esse grupo de palavras tem suas sílabas sempre terminadas em vogais? Além disso, em nenhuma sílaba você vai encontrar a junção de duas consoantes, como BR de Brasil, TR de traço, PL de placa. E também você não vai encontrar consoantes isoladas, como o R de porta, o L de filme. Vamos ver um exemplo. Brasil. As sílabas de Brasil em português são duas, Brasil. Mas em japonês vai ficar Buradiru, 4 sílabas. Geralmente, nesses casos que acontecem com palavras originalmente estrangeiras, costuma-se complementar a sílaba com U. Porta fica poruta. Filme fica firume. Vamos agora, então, passar para o segundo grupo de palavras, mikan e udon. Reparou que essas palavras têm um som de N no final da sílaba? Mikan, udon. Esse é o único caso em que a sílaba termina com uma consoante, que é a nasal. E juntando com o que falamos anteriormente sobre a pronúncia ser sempre com som aberto, vamos lembrar que se diz mikan e não mikan, como se tivesse um tio do português, ok? Na próxima aula da Olimpíada, que vai ao ar na quarta-feira, vamos falar sobre escrita japonesa e ensinar como ler e interpretar os diferentes tipos de escrita. Então, se você gosta de animes, mangás, séries e doramas japoneses, vamos te dar o desafio de pouco a pouco passar a ler e assistir tudo na versão original, em japonês. Mas não vamos finalizar a aula antes de confirmar se você já aprendeu bastante japonês. Faremos um quiz para você responder aí de casa. Anote as respostas, confira o resultado correto e comente aqui embaixo se você merece a medalha de ouro, prata ou bronze. Serão 3 perguntas. Número 1. Quando montamos uma frase "Eu fui para o Japão", ensinamos algumas dicas para que você aprenda e coloque em prática a estrutura da frase. Qual das alternativas não está certa? A. 私はジャポンへ行きました。B. 私は行きました日本へ。C. Eu はジャポンへフイ。D. 私は日本へ行きました。Resposta é B. 私は行きました日本へ. Está errada.
pois como falamos, o verbo vai no final. Combinado? Número 2. Qual das seguintes frases não corresponde à ideia de fui ao Japão? A. 日本へ行きました。B. 日本まで行きました。C. 日本から行きました。Resposta é C. Eu fui para o Japão pode ser tanto com e, de direção, ou made, de ponto de chegada. Existe uma diferença entre eles que não precisa ser mencionada agora. Já o kara não traduz o sentido de fui para o Japão, e sim fui do Japão, para algum lugar. Número 3. Como se pronuncia em japonês as seguintes palavras? São Paulo, São Paulo. Repare que o N de San é pronunciado como uma sílaba San e não San. São Paulo. Fernando, Fernando. O R não vai sozinho, ele é complementado com o U. Instagram, Instagram. Acertou essa? Aqui você deve lembrar que o N é pronunciado como uma sílaba, o S e o M final ganham um U e gra é pronunciado em 2 sílabas, gura. E aí, quantos você acertou? comente e também nos conte por que quer aprender japonês. では、水曜日のオリンピアダドジャポネイスでお会いしましょう。さよなら。